de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E hoje as coisas deram alguma acalmada, mas não muito, tá? Teve um ataque ucraniano aqui no porto de Sevastopol também. 2 navios russos foram atingidos, mas eram navios que estavam sendo colocados para desmanche, segundo dizem os russos, tá? Também teve ataque ucraniano em Tokmak, em Berdiansk e em várias outras localidades aqui na retaguarda, inclusive em Kursk e Belgorod. Os ucranianos atingiram coisas ali também. Na linha de frente, eles continuam o avanço aqui, parece que iniciaram a campanha de ataque contra Verbov e contra Novoprokopivka também. Ou seja, 2 frentes de batalha agora dentro de cidades que eles estão fazendo nessa região. Também tem ações aqui para expandir esse saliente aqui, tanto na direção de Kopani quanto na direção de Novofedorivka, né? Os ucranianos querem expandir essa entrada aqui. Temos algumas informações aqui também sobre a região de Avdiivka. Os ucranianos estão avançando aqui também, Vodiane, outras cidades aqui nessa região, e ao mesmo tempo fizeram um grande bombardeio aqui em Krasnohorivka e Vesely, né? Vesely aqui aparece como zona cinza, mas na verdade ela está com russos aqui, tá? Então Krasnohorivka e Vesely estão ocupados pelos russos ilegalmente, sofreram um grande bombardeio ucraniano. Tudo indica ser uma preparação para uma ofensiva nessa região aqui. Tomara que eles retomem essas cidades rápido, né? E aqui em Bakhmut também a gente continua com informação de que os ucranianos continuam avançando em direção a Optine e visando justamente acabar com as rotas de suprimento aqui de Bakhmut. Notícias boas na linha de frente. Tem outras notícias excelentes também do ponto de vista diplomático, né? Como eu falei ontem, os russos estão nesse momento num grande esforço de propaganda para tentar dizer que não, que a Europa está abandonando a Ucrânia, que os Estados Unidos estão abandonando a Ucrânia, a contraofensiva ucraniana não está adiantando nada, não está andando nada, então está ficando muito caro ajudar a Ucrânia, vamos abandonar a Ucrânia, não sei o que lá. Vieram com esse papo, lógico, por quê? Porque estão desesperados, precisam de um cessar-fogo, de alguma coisa, e daí querem convencer o Ocidente a não ajudar a Ucrânia. Mas deram um azar danado, como eu falei ontem, porque justamente nesse meio tempo os ucranianos fizeram um ataque lá em Sevastopol, estão avançando com muito mais velocidade, fizeram o breakthrough ali na região de Verbov, que deve dar resultados muito grandes muito em breve, e estão andando em todos os lugares, né? Então realmente deu errado essa campanha russa. Eles não vão parar, evidentemente, vão continuar tentando jogar areia aí nessa engrenagem, vão tentar continuar falando mal da ligação entre a Ucrânia e o Ocidente, mas a gente teve ontem um evento bastante significativo para ajudar os ucranianos aqui. Os republicanos a favor da Ucrânia assinaram uma carta se comprometendo com a ajuda à Ucrânia. Adivinha quantos republicanos assinaram essa carta? 130. Mais da metade dos republicanos na Câmara dos Deputados é a favor da Ucrânia, a ponto de assinar uma carta favorável à Ucrânia. É lógico, ainda não passou a votação do pacote de ajuda para a Ucrânia lá na Câmara na House of Representatives, né, que é a Câmara dos Deputados dele lá, ainda não foi votado, mas os democratas, a imensa maioria é a favor da Ucrânia, praticamente 100%, e os republicanos, mais da metade, também são favoráveis. Então, o que tem só de gente contra a Ucrânia entre os políticos americanos é uma minoria ali ligada ao Trump por motivos políticos, fazendo esse escarcéu todo e acaba ajudando a propaganda russa, né? Mas não tem nenhum risco. A carta foi publicada ontem mostrando esse apoio todo, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas pelo pessoal lá no @ancapsubot. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, olha só, você vê o mapa hoje está mais calminho, não tem muita coisa aqui, mas as coisas estão acontecendo, tá? Só um mapa mesmo, acho que o pessoal lá não acordou ainda no domingo, né? Então, olha só, a primeira notícia que a gente tem aqui é que não é confirmada, mas um canal russo de Telegram diz que pelo menos 34 oficiais russos foram mortos naquele ataque que aconteceu anteontem, né, há 2 dias atrás, lá no quartel-general da Frota do Mar Negro, lá em Sevastopol, né? Então, na verdade, o que ele fala, depois ele corrige aqui, ó, pelo menos 34 mortos e mais da metade são oficiais.
Então, houve um grande número de oficiais mortos nesse ataque. O Budanov, que é o chefe do serviço secreto ucraniano, reportou 9 mortos e 16 feridos. Entre os feridos estariam comandantes importantes lá das forças russas, né? A gente falou sobre isso no vídeo de ontem. Mas aparentemente a coisa é muito maior, muito mais gente morreu ali, né? Os ucranianos focaram esse ataque justamente no momento que havia uma reunião importante lá de um monte de tropas russas, não era só da Marinha. É o que eu falei para vocês, esse quartel-general aqui em Sevastopol é um quartel muito importante para os russos, porque ele, em tese, sempre foi russo, entre aspas, né? Quando teve a independência da Ucrânia lá em 91, a Ucrânia cedeu a região de Sevastopol em aluguel até 2015. Então, os russos continuaram controlando isso daqui, e esse quartel-general ficava aqui. Então os russos continuaram controlando esse quartel-general desde a época da União Soviética, né? Então, aparentemente, eles estavam usando esse quartel para fazer um planejamento aqui da guerra, envolvendo não só a marinha, mas várias armas ali. E, bem na hora, isso foi atingido, realmente deve ter causado um estrago muito grande ali, né? 34 mortos, com a maioria sendo oficiais. Excelente essa notícia, mas, de novo, não é confirmada, tá? Aqui, de novo, em Sevastopol, os partisãos ucranianos incendiaram uma defesa antiaérea russa dentro da cidade de Sevastopol. Isso aqui é muito significativo, né? Aqui, ó, protestos civis contra a ocupação russa em Sevastopol, próximo a Sevastopol, não foi na cidade. Foi próximo a Sevastopol. Nessa manhã do dia 24, destruíram esse sistema de defesa antiaérea com coquetéis Molotov. Então, excelente notícia aí que o pessoal lá na Crimeia quer muito voltar para a Ucrânia, é o que se espera dessa guerra, vai acabar voltando, né? E o pessoal russo continua totalmente chateado com o que aconteceu lá, né? O cara dizendo aqui, poxa, por que a gente foi comprar briga com os ucranianos, né? Daqui a pouco nossa frota inteira vai ser destruída. Ele está dizendo isso porque hoje mais 2 navios foram atingidos em Sevastopol pelos ucranianos aqui. Segundo está dizendo aqui, isso aqui é o Raibar, tá? O Raibar é um blogger militar russo, mas entre os bloggers militares russos, ele é dos caras mais honestos, que mais bota informação fidedigna, né? É lógico, de vez em quando ele mente, todo russo mente, mas a maior parte das vezes as informações dele são boas. Então, ele está dizendo aqui que 6 mísseis Netune foram lançados da região de Odessa e atingiram os berços, né, o local de atracação lá no porto, número 17 e número 19, ali na Baía de Rolândia. Ali na região de Sevastopol tem um monte de baías, né, um monte de entradas de mar ali, né? E atingiram navios naquela região. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, tá vendo aqui, a região de Sevastopol, além do porto de Sevastopol, que fica na Baía de Sevastopol, essa grande área aqui, você tem uma série de outras baías aqui na região, tá vendo? Um monte de outras entradas de mar aqui, que são usadas também como portos, né? São usadas também pelos russos ali na região. Então, teriam sido atingidos 2 navios ali, né? E aqui ele está dizendo que eram... Olha só, eles estão dizendo aqui que estavam nos piers ali, onde os navios ficam para serem descartados. Então, ou seja, eram navios velhos que não fez nenhuma diferença. Mas só o fato dos ucranianos atingirem navios de novo em Sevastopol, depois desses ataques todos, já diz muita coisa, né? Ele fala que não há o dano que foi causado, não dá para saber, né? Como o pessoal tá vendo aqui, né? Eles estão dizendo que eram navios que estavam para ser jogados fora e coisa e tal. E aí o pessoal está interpretando do russo para a língua das pessoas normais. Então 2 navios em serviço ativo foram atingidos. Provavelmente os 2 mais ativos foram atingidos, né? Se o russo disse que era coisa para jogar fora, é porque estavam sendo muito usados, né? Por falar em russos mentindo, né? Saiu aqui uma propaganda lá da Rússia, né? Dizendo que o Soloviev, que é aquele apresentador de televisão russo lá, que é muito famoso, dizendo que alguns russos disseram que a Rússia lançou um ataque aéreo contra a cidade de Kremenchuk, contra o campo, a base aérea de Kremenchuk, e destruíram todos os Su-24M, os bombardeios que foram usados no ataque de Sevastopol, e também destruiu todo o estoque de Storm Shadow, de mísseis de Storm Shadow. Isso aqui, evidentemente, é mentira. A gente falou sobre isso ontem. Sim, os russos atingiram Kremenchuk, mas atingiram o centro da cidade, jogaram um míssil a esmo lá no centro da cidade de Kremenchuk. Teve um morto, 15 feridos, na verdade 31 feridos em Kremenchuk. 15 foi a primeira contagem, depois eles atualizaram o número para 31.
Então, causou dano entre civis e coisa e tal, mas nem chegou perto da base aérea de Kremenchuk, ou seja, é só copy, né? Só os russos tentando falar mentira para satisfazer as russetes por aí, né? E além desse ataque aos navios ali no Porto de Sevastopol, parece que também em Balaclava, ali na Crimeia ocupada, também teve alguma coisa ucraniana atingindo ali a região. Aqui uma grande coluna de fumaça saindo aqui. Isso aqui não é cortina de fumaça, isso aqui é uma coluna de fumaça, é uma bavóvina. Tá aqui ó, na região. Não dá para saber exatamente o que foi atingido, mas ali em Balaclava que foi a explosão, né? Balaclava é essa região aqui, ó, próxima de Sevastopol, que foi atingida aí por alguma coisa. A gente não sabe ainda o que foi atingido ali, né? Bom, e o Haibars também falou sobre um ataque ucraniano que teria falhado. Segundo ele está dizendo aqui, olha só, ele disse que falhou, beleza. Pode ser que tenha falhado mesmo, mas mesmo que tenha falhado, mostra a facilidade com que a Ucrânia está chegando na Crimeia, né? Ele está dizendo aqui que houve uma tentativa ucraniana de fazer um desembarque na Crimeia, né? O desembarque de operação especial, ou seja, não era um desembarque em massa, não eram muitos soldados, era um pequeno grupo de soldados. A Ucrânia já fez isso no passado, né? Exatamente nesse lugar aqui, no cabo Tarrankut, que é essa região aqui, né? Ele mostra aqui no mapa, né? Cabo Tarrankut, lembra que os ucranianos agora eles controlam a Ilha das Cobras e controlam todas as plataformas de petróleo aqui na região. Então agora eles têm bases para fazer ataques direto na Crimeia, né? E eles já tinham feito um desembarque aqui nesse cabo, tirado algumas fotos, feito algumas operações lá, depois voltaram. Isso é típico de operação especial, né? O cara entra, faz alguma coisa ali, sabota alguma coisa russa e vai embora, né? Segundo ele está dizendo, eles não conseguiram, eles tentaram fazer isso, mas um soldado russo percebeu e começou a atirar, e daí eles voltaram, né? Segundo o Haibar, o ataque falhou porque um guarda russo percebeu o problema e abriu fogo. Mas mesmo que tenha acontecido isso mesmo que realmente eles não tenham conseguido fazer a ação deles lá, nota a facilidade com que os ucranianos estão chegando aqui na Crimeia, né? Realmente, eles já têm todo o controle dessa região aqui no mar, então eles têm muita facilidade de fazer esse tipo de controle especial, e certamente essas operações especiais ali é para ver como é que está o ambiente, para ver o que tem ali em termos de defesa, onde é que tem guarda, onde é que não tem, onde é que tem ninho de metralhadora, onde é que não tem, enfim, para justamente levantar isso, talvez, para uma futura ação mais pesada nessa região, né? As autoridades ucranianas, mais uma vez, pediram a todos os ucranianos que estão na Crimeia para deixar a Crimeia. Aqui, ó, eu peço aos ucranianos para deixarem a Crimeia se possível. Por favor, aguardem a desocupação da península no território controlado ou em outros países. Ou seja, estão pedindo para os ucranianos ou darem um jeito de vir para a Ucrânia. Não é uma coisa fácil, mas é possível, tem ainda alguns pontos de controle que dá para atravessar aqui. A maneira mais fácil que eles recomendam é pela própria Rússia, os ucranianos passarem por aqui e entrarem pela fronteira aqui no norte. Não é fácil, mas eles conseguem fazer isso. E o importante é não ficarem na Crimeia, porque certamente para a Ucrânia retomar a Crimeia não tem jeito, né? Não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos, então no final das contas vai ter dano, vai ter ataque, vai ter muita coisa ali. Por enquanto os ucranianos só atingiram alvos militares na Crimeia. Atingiu o quartel-general ali, pronto, inevitável, não tenho o que dizer. Agora, para uma retomada completa, inevitavelmente acabam também construções civis sendo usadas por ambos os lados, então acabam tendo possibilidade de morte aqui, né? Então é importante isso daí. E parece que os russos já estão fazendo isso, né? Mas estão fazendo isso com os bens da Crimeia. Eles estão esvaziando os museus da Crimeia, os locais lá que tem obras de arte, esse tipo de coisa, justamente levando isso para a Rússia sobre o pretexto de evacuação, né? Mas é lógico, é só roubalheira mesmo. Eles sabem que aquilo não é deles, aquilo é da Ucrânia. Eles estão com o território ocupado ali, estão roubando o que podem, sabendo que já não vão conseguir ficar lá por muito tempo, né? Bom, teve outros ataques ucranianos aqui em algumas outras regiões, né? Aqui, bom, a gente não sabe se é ataque nesse caso, né? Um grande armazém está pegando fogo na região de Belgorod. Não dá para saber se pode ter sido um acidente, mas o mais provável é que tenha sido um ataque ucraniano, né? Pode ser também sabotagem ou o golpe de incêndio. Isso tem acontecido muito na Rússia, golpe de incêndio tem acontecido muito na Rússia.
a economia lá está desabando, os comerciantes só veem a alternativa de tacar fogo na própria loja para pegar o dinheiro do seguro e vazar, né? Isso daqui foi em Kursk. Kursk foi a explosão mesmo. Vamos ouvir a explosão aqui. Não dá para ver muita coisa não, tá? Só dá para ouvir. Explosão lá na cidade de Kursk. Hoje é dia da cidade de Kursk. Então, para comemorar o dia da cidade de Kursk, teve essa explosão. E aqui tem a coluna de fumaça que aconteceu. Segundo estão dizendo, essa primeira explosão em Kursk foi no prédio do FSB. O FSB é um antigo KGB lá da União Soviética, né? E essa explosão foi nesse prédio, né? Não se sabe se foi um drone, se foi um míssil, se foi uma bomba plantada lá, mas teve a explosão. E logo depois, outra explosão em Kursk, né? Dá para ver que essa daqui é bem de manhãzinha, né? O dia está amanhecendo ainda. Aqui já mais com o dia cheio, teve outra explosão aqui na região de Kursk também. Outro ataque aqui em Kursk. O pessoal está comemorando o dia da cidade lá de Kursk, né? Essa segunda explosão lá em Kursk parece que aconteceu próximo de uma refinaria de óleo. Olha a estratégia ucraniana, eles continuam visando depósitos de óleo e combustível lá na Rússia. Kursk, para quem não sabe, é essa cidade russa aqui, próxima da Ucrânia, né, faz fronteira com a Ucrânia. No momento não tem nenhuma grande hostilidade aqui, mas volta e meia os russos atacam o território ucraniano, os ucranianos atacam ali também. Bom, os ucranianos também fizeram vários ataques na retaguarda russa dentro das áreas ocupadas ali no sul da Ucrânia, né? Então aqui a TASS, que é a agência de notícias russa, está falando aqui sobre um ataque ucraniano contra Tokmak. Teve várias explosões aqui na região de Tokmak. Isso é normal, tem acontecido todos os dias. Tokmak já é aqui, bem na linha de frente quase. Os ucranianos já estão quase chegando aqui em Tokmak, nessa região.